Hoje eu vou falar sobre um problema que assombra muitos criadores de galinhas, o peito seco. E aí, pessoal? Aqui é a Cida, eu sou zootecnista e também criadora de galinhas. E aqui eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana tem vídeos novos com super dicas para criadores aqui no canal. Você já percebeu suas galinhas emagrecendo, com o peito parecendo uma faca afiada? Fica comigo que eu vou te explicar o que é o peito seco, por que ele acontece e, o mais importante, como você pode identificar, tratar e prevenir essa condição na sua criação. O termo peito seco não se refere a uma doença em si, mas sim a um sintoma grave de emagrecimento. Ele é a principal manifestação de que a galinha está perdendo massa muscular de forma acentuada. O nome peito seco vem do fato de que a carne do peito, que deveria ser volumosa, atrofia, fazendo com que o osso do externo, também conhecido como quilha, se torne visível e proeminente, dando a sensação de que a ave tem apenas pele e osso. O nome correto desse problema é caquexia. E quando a ave chega a esse ponto, ela já está no estado de grande fraqueza. Muitos fatores podem causar o emagrecimento da ave. E os mais comuns são doenças como a coccidiose, a micoplasmose, vermes, doenças respiratórias, mofo, estresse, dentre outros. Infelizmente, você não pode perceber que sua ave está emagrecendo se não manuseá-la com frequência, pois suas penas provavelmente esconderão que ela está magra. Quando ficamos doentes, perdemos o apetite. O nosso corpo precisa dos nutrientes dos alimentos para se manter saudável, mas a doença não nos deixa alimentar. Então, para o nosso organismo se manter vivo, ele começa a usar a gordura do nosso próprio corpo. Quando a gordura acaba, o organismo começa a consumir os músculos, a carne do nosso corpo. O mesmo acontece com as aves. A doença impede que ela se alimente. E para se manter viva, seu organismo começa a utilizar a gordura e depois os músculos do seu corpo. E o local onde há mais musculatura nas aves é no peito. É preciso observar as outras aves para tentar identificar a causa do problema. Além de doenças, existem outros fatores que podem causar o peito seco. E um deles é a hierarquia. A presença de galinhas dominantes no galinheiro impede que as aves mais fracas se alimentem corretamente. Uma ave medrosa pode ter medo de se aproximar dos comedouros e bebedouros se a área ao seu redor estiver lotada de outras aves. Se sua ave está sofrendo desse problema, certifique-se de que seu galinheiro tem espaço suficiente e vários comedouros e bebedouros espalhados. Se não for possível fazer isso, vai ser necessário separar a ave para as refeições. Outro fator que pode causar o peito seco é a mudança na alimentação. Se a comida tiver um gosto ruim, as galinhas não vão comê-la. E se você mudar a ração para um tipo ou marca diferente, poderá ter galinhas que não vão comê-la. Por isso, sempre é preciso, quando for mudar a ração, vá mudando devagar. Comece misturando uma pequena quantidade com a ração antiga e depois, ao longo de 1 ou 2 semanas, aumente a proporção da nova ração. Esse período de transição é importante para que o organismo da ave vá se adaptando à nova dieta. Lembrando que a falta de nutrientes na dieta da ave também pode causar peito seco. Uma alimentação pobre em nutrientes leva a ave a ter um desenvolvimento precário. E como tratar uma ave com peito seco? Uma ave com peito seco vai morrer mais depressa se você aplicar antibiótico nela. Nunca faça isso. O antibiótico no organismo da ave mata bactérias causadoras de doenças, mas também mata as bactérias boas. Se você der antibiótico,
Ele vai matar o restinho de bactérias boas que estão lutando para manter a ave viva. É isso mesmo. As bactérias estão lutando. Não há remédio para a cura do peito seco, porque peito seco não é doença. O que você precisa fazer urgente é fornecer uma boa alimentação para a sua ave. É preciso primeiro fortificar o organismo dela para depois eliminar a causa do peito seco. A ave precisa ser alimentada e hidratada de qualquer jeito. Nem que para isso você tenha que colocar o alimento na boca dela. Não adianta medicar a ave se ela estiver com o estômago vazio. Faça isso durante 1 ou 2 dias e só depois forneça o medicamento caso a ave precise. Volto a falar. Se a causa do peito seco foi devido à desnutrição, não dê antibiótico. E se a causa for doença bacteriana, aí sim você vai fornecer o antibiótico somente depois de alimentá-la. Primeiro, separe as aves das demais. Forneça ração inicial misturada com um pouco de água, formando uma papa. A ração inicial, além de possuir maior teor de proteína que as demais, ela é altamente digestível. A ave come e os nutrientes são rapidamente absorvidos no intestino. Mas atenção! Vá misturando aos poucos a água com a ração e forneça para as aves. Se sobrar de um dia para o outro, vai acontecer uma fermentação que é indesejável para o organismo da ave. Então, se sobrar, é preciso jogar fora. Para evitar desperdícios, misture pouco. A ave vai receber, então, ração inicial porque tem mais proteína. Você vai precisar fornecer também vitamina B12, pois a vitamina B12 ajuda a absorver mais rapidamente os aminoácidos presentes na proteína da ração. Sendo assim, aplique Catosal B12 na sua ave. Se ela for adulta, aplique 1 ml por dia durante 3 dias. E se for franguinho ou frango, aplique meio ml durante 3 dias. E, finalmente, também forneça ovo cozido. O ovo cozido é uma rica fonte de proteína animal. A proteína animal, segundo os pesquisadores, é a melhor quando se trata de construção muscular. A proteína animal é muito rica no aminoácido leucina, que ajuda a estimular o crescimento e a recuperação muscular. É preciso também hidratar a ave. Forneça água limpa. Dependendo do grau de fraqueza da ave, e eu quero dizer com isso que se ela estiver muito fraca, é difícil de recuperá-la. Mas eu creio que vale a pena tentar. E lembre-se, se o problema for nutricional, não ofereça antibiótico. Se o problema for doença, aí sim, procure identificar qual doença e forneça o medicamento necessário depois de 1 ou 2 dias após o primeiro tratamento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir.